Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa, mercado editorial e análise da cultura pop sob o olhar de escritor. E hoje vou analisar o universo expandido do Eduardo Spohr dos livros Filhos do Éden e Batalha do Apocalipse, a tetralogia angélica, e é realmente uma análise de todo o universo que ele criou, desde o ecossistema, da ecologia, né, desse universo, da geopolítica, da geografia, do panteão desses anjos e demônios também, os fatos históricos, os principais povos desse universo, e etc, etc, etc. Então, essa é uma análise assim, bem abrangente, tá? Lógico que não dá pra falar de tudo, porque senão seria um vídeo de horas de duração, né? Mas eu vou fazer mais vídeos ao longo das próximas semanas, analisando alguns aspectos em específico desse universo. Então, se você quiser que outros universos também sejam explorados, e também quiser algum assunto específico, do tipo, quiser que eu fale uma casta angélica específico, se quiser que eu fale de algum personagem em específico, e algum período histórico, né? Porque no caso da tetralogia angélica vai desde o começo do universo, literalmente, até os tempos contemporâneos, né? Então tem muito assunto para explorar. Se você quiser mais foco em algum assunto, comenta aqui embaixo que eu faça um vídeo específico da temática que você quer que eu foque. E peguei aqui o livro, né, que foi o livro base para fazer esse vídeo de hoje. Já todos os livros do Eduardo Spohr. Muita coisa a gente aprende, né, sobre o universo ao longo da leitura, né, mas esse livro aqui, esse livrão, é a enciclopédia que realmente explica de forma mais didática o universo. Então tá ali aqui em mãos, que foi minha fonte de pesquisa principal para esse vídeo. Enfim, começando, falando da geografia desse universo, e basicamente em muitos aspectos, a gente tem que analisar o mundo do Spohr, né, o universo expandido dos Filhos do Éden, da perspectiva angélica, dos anjos, né, a celeste, e da perspectiva humana. Porque o palco principal da história é a Terra, eles chamam de Haled, os anjos chamam de Haled, a Terra, mas as histórias sempre são narradas da perspectiva dos anjos. Então nós temos o Ablon no Batalha do Apocalipse, e temos a Kyra e o Daniel no Filhos do Éden. Então a gente sempre explora, a gente sempre conhece dessa perspectiva cósmica, mas passando o nosso mundo mundano, né, por assim dizer. Então a geografia da Haled mudou muito ao longo do tempo, tá? No começo da história, assim, que a gente lê nos livros, basicamente os povos, as nações mais influentes foram Atlântida e Enoque, tá? São os grandes povos que habitaram a Terra, são os povos antediluvianos. E aí, com o fim da Atlântida e com Enoque, a sociedade se dividiu em várias eras, em vários povos diferentes. A gente teve Babel, né, foi a primeira grande nação pós-dilúvio foi Babel, e depois começou a vir Mesopotâmia, Egito, Império Romano, e etc, 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 até os tempos modernos. Então, o mundo humano muda muito, e a gente chega a ler bastante assim, de como é que foi a relação dos anjos com a Terra ao longo de cada período de tempo. Então, por exemplo, nos tempos de Atlântida e de Enoque, os anjos ainda eram muito participativos. Eles ainda entravam e saíam da Terra assim, o tempo todo com facilidade. E hoje em dia é bem mais difícil o anjo conseguir entrar na Terra. Então, e isso é por causa eles chamam da camada da realidade. Eu anotei aqui na minha cola, quando chegar nesse assunto específico eu vou falar com mais clareza, tá? O tecido da realidade, se não me engano, que eles chamam. Que hoje em dia o tecido é mais denso, então os anjos só conseguem entrar na Terra de alguma forma assim mais... ou de uma forma específica, ou em lugares específicos. Enquanto que a geografia dos anjos é justamente os 7 céus. Mas eu vou falar mais dos 7 céus quando eu falar de cosmologia, tá? Porque tem a geografia e tem a cosmologia. Eu separo assim porque geografia, no caso, é o mundo material, né, o nosso mundo real,
e a cosmologia já é já de outras dimensões, o lado literalmente cósmico da história. E a geopolítica, de novo, os humanos muda de acordo com a era, como é que funciona a geopolítica do mundo, né, da Terra, da Haled. Posso dizer que, a princípio, as grandes nações, como eu falei, foram Atlântida e Enoque. No caso, Enoque era governada pelos humanos como nós, né? São nossos ancestrais. Enquanto os Atlantes, eles eram um outro povo, tá? Também era Homo sapiens, mas era um povo assim, superior. Era um povo mais poderoso do que é nós, né? O Homo sapiens sapiens. Então, e essas duas nações entravam em conflito no passado. Depois do dilúvio veio Babel, ainda tinha muitos humanos com poderes mágicos que conheciam, assim, tradições arcanas, tradições que eles tinham acesso a poderes além do mundo mortal ainda, na época de Babel, e com o passar do tempo, os humanos foram se distanciando da magia e foram se reorganizando como a gente conhece no nosso mundo real, né? Quando chega assim na época do Império Romano, né? Da época também das guerras mundiais, que o Spohr explora muito no segundo livro da trilogia Filhos do Éden. Fala muito do período de guerras, né? Lá da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e afins. Já tem essa... O humano já tem, tipo assim, magia já é uma coisa assim, que é desconhecida pela maioria das pessoas, né? O mundo acha que magia não existe, a pessoa comum acha que magia não existe nos tempos mais modernos. Então, a civilização já se organiza como é no nosso mundo real a partir daí, né? Então a gente tem aí desde antes do dilúvio, né? A gente teve Atlântida e Enoque, aí teve o dilúvio, teve Babel, né? E aí depois de Babel começa realmente os povos começam a explorar o nosso mundo real, tá? E os anjos, eles também se subdividiram de outras formas, né, na geopolítica deles, mas o que mais importa, analisando os Filhos do Éden, né, o primeiro livro, que é Herdeiro de Atlântida, e também analisando até a Batalha do Apocalipse, né, a tetralogia em si, o que importa para a geopolítica a celestial, né, dos celestes, é que existe uma guerra civil entre o Gabriel e o Miguel. Tá? Então, isso é o contexto geopolítico, por assim dizer, dos Filhos do Éden. Eu não vou falar muito, para não ficar dando spoiler, tá? O Lúcifer seria uma terceira facção, né? Que é um inimigo assim que tá meio dormente a princípio. O Lúcifer tá lá no cantinho dele, mas sabe-se que ele uma hora vai agir, não sabe quando ele vai agir, mas ele vai agir. Só que enquanto a grande guerra contra o Lúcifer, que já foi meio que anunciada, não começa, o céu se dividiu entre uma facção do lado do Miguel, outra facção do lado do Gabriel, né? E os anjos, né? Os anjos da história, eles se dividem entre os seguidores do Miguel e os seguidores do Gabriel. Basicamente, esse é o principal sobre a geopolítica celeste que a gente encontra nos livros. A cultura, né, de novo, dos humanos varia muito, tá? O Spohr chega a apresentar com mais detalhes algumas culturas. Nesse livro aqui, nesse livrão aqui, tem bem mais detalhes, que a gente não chega nem a conhecer, nem a gente é citado assim por alto nos livros, mas aqui a gente vê que o Spohr dedicou muito tempo para elaborar a cultura humana, né? Tanto o Spohr faz uma pesquisa muito fidedigna, tá? É uma pesquisa muito fiel à realidade quando ele fala da realidade, mas quando ele mistura com elementos fantásticos, ele já faz outro tipo de pesquisa também. Mas o Spohr, ele valoriza muito essa pesquisa, tá? Então nada que ele cria é da cabeça dele, sabe? É sempre baseado em alguma pesquisa, em algum mito, né? É sempre a interpretação do Spohr sobre o mito de Babel, o mito de Atlântida, o mito de Enoque e etc. Então, de novo, a cultura humana se dividiu em vários momentos, né, da história. Já falei bastante, né, de como é que era a geografia, como era a geopolítica, então se eu falar mais do que isso também vai ser acaba desfocando, né, porque, como eu falei no começo, a gente conhece isso tudo da perspectiva dos anjos. Então, se eu falar demais da cultura humana, já vai estender o vídeo
e desfocar esse vídeo. E a cultura dos anjos se divide pelas castas dos anjos. Eu vou falar de cada casta quando eu falo dos povos, né? Então eu vou dar ali... Mas basicamente eles seguem os arcanjos, tá? São 5 arcanjos principais, né, na história. Os anjos respondem, né, reconhecem a autoridade desses arcanjos, mas eles também se relacionam entre si de acordo com a função deles, né? Basicamente, cada anjo pertence a uma casta, cada casta tem uma função na cosmologia. O principal sobre a cultura dos anjos é isso, né? E eles respeitam uns aos outros, mas rola também um nível de rivalidade em alguns casos também, tá? A tecnologia, de novo, dos humanos varia, e dos anjos eles não precisam de tecnologia, tá? Porque, basicamente, na história da humanidade, né, os humanos evoluíram em nível tecnológico, e conforme eles foram avançando em tecnologia, eles foram desapegando da magia, né? A magia foi se tornando mais rara, mais escassa, mais misteriosa, até o ponto de que o humano de hoje acha que a magia não existe, e só não existe mesmo, acho que é só mito, né? Mas, tipo assim, a questão é que a magia humana nunca chegou a fazer frente ao poder de um anjo, né? E a tecnologia humana menos ainda. Então, o anjo ele não precisa de tecnologia. O anjo, eles usam geralmente algum tipo de arma mística. Eles vão usar uma armadura mística, uma espada mística, uma lança mística. É isso que os anjos usam. Então, assim, em nível tecnológico, eles não chegam nem a ser medievais, na real, né? Eles são até antes medievais. Até a estética dos anjos geralmente remete, né, a uma armadura mais romana, uma armadura mais greco-romana, né? É uma coisa mais realmente dos tempos antigos, né, em comparação. A estética se compara basicamente à estética asiática e europeia lá, até arábica em alguns casos, né, do nosso mundo real. É geralmente assim que os anjos são representados, geralmente, tá? Então, enfim, a tecnologia dos homens varia muito, né? Mas é basicamente similar à nossa do mundo real. E dos anjos, eles só não precisam de tecnologia. O próximo tópico é a magia do universo dos Filhos do Éden. Os anjos têm poderes, né? Eles têm... Eu esqueci agora, fugiu agora o nome do que eles chamam, as magias dos anjos. Estou até abrindo aqui o livro para pegar aqui uma cola. Mas os humanos também tiveram vários tipos de magia que o Spohr relata em detalhes aqui. As divindades, lembrei aqui, divindades, né? Então, os anjos têm as divindades. São os poderes místicos dos anjos. E aí cada casta tem um grupo de divindade diferente, basicamente. Os humanos, por outro lado, desenvolveram várias tradições mágicas. Essa é a parte que a minha cola começa a ficar um pouquinho mais específica. Deixa eu pegar aqui para colar com mais conforto. Vamos lá. A primeira magia que o Homo sapiens desenvolveu foi a magia Atlante, tá? Que eles não eram exatamente como nós, porque eu vou falar mais disso quando eu falar dos fatos históricos, tá? Mas em resumo, existiu um tipo de ser humano, né? Não é nem um tipo de Homo sapiens mais antigo, que esse Homo sapiens se dividiu entre os Atlantes e os Homo sapiens sapiens, que somos nós, basicamente. Em resumo, é isso. Então, dessa subdivisão a primeira raça, né? A segunda raça era a raça Atlante, e a magia deles vinha da alma deles. Como eu falei, eles eram superiores, eles eram mais poderosos, então eles conseguiam conjurar magia usando como fonte de poder a própria alma deles. Então eles tinham acesso livre à magia, basicamente, quase como os anjos, não tão poderosos, mas mais próximo do que somos nós, réis mortais, né? E tinha a magia de Enoque, que era a principal rival de Atlântida. Que a magia de Enoque veio através de estudos e de fontes de poder externos. Então a magia de Enoque exigia um ritual
exigia gestos, exigia palavras, exigia usar uma planta, usar outro ser vivo até, né, para conjurar a magia. Os Atlantes consideravam a magia de Enoch como uma magia suja, justamente porque acabava tendo que gastar fonte vital externa para ser conjurada. Então essas são as principais magias humanas que existiram no começo. A magia Atlante e a magia de Enoch. Depois disso, a partir da magia de Enoch, veio a magia ariana, tá? Que foi uma subdivisão dos enoquianos, que usa basicamente mantras e objetos. A magia telúrica, que a gente vê em mais detalhes até no segundo livro, Os Anjos da Morte, que usa uma energia da Terra, né? No caso, usam a magia a força vital da própria Haled, que essa magia era canalizada em obeliscos. Então, assim, havia obeliscos que os humanos não compreendiam, mas que entenderam que vinha poder dali. Né? E ao longo do tempo desenvolveu-se essa magia telúrica, e ela é um exemplo de magia que persistiu ao longo dos milênios subsequentes. Né? A gente vê até usuários de magia telúrica ao longo dos livros dos Filhos do Éden. Enquanto a magia Atlântica é coisa do passado, a magia de Enoch é uma coisa do passado, a magia telúrica a gente chega a ver chega a ver assim, em primeira mão ao longo dos livros. Além da magia telúrica, aqui na minha cola, tem o poder psiônico, né, que é um derivado do poder da magia ariana, porque a magia ariana ela compreendia os chakras. Né, e o poder psiônico vem da focalização do sexto chakra, que é o chakra da mente. Né? Então, a magia psiônica tem a ver com a psique, tem a ver com o poder mental. Né? Então, esses poderes de clarividência, de adivinhação, etc., vêm desse sexto chakra, mas nem todos chamam de magia. É uma forma de poder, sim, mas chamam de poder psiônico. E a magia etérea vem dos deuses etéreos. Os deuses etéreos são os deuses nórdicos, os deuses asgardianos, os deuses egípcios. Eu vou explicar como que eles se encaixam nessa cosmologia quando eu falar dos povos, tá? Do que habitam esse universo. Então existe uma magia etérea que é basicamente esses deuses etéreos que fornecem poder aos mortais. E por último tem a magia das fadas, que no caso são as fadas usando o ser humano como fonte de poder. Mas não é um uso da fonte de poder humana como uma parasita, é mais como uma simbionte. Né? As fadas entram em simbiose com os humanos, usam os humanos como fonte de poder para fazer magia, mas também fornecem poderes aos humanos. Essas são as principais formas de magia que a gente vê nos livros. Tá? As magias que derivaram de Atlante e de Enoch, né? E as divindades dos anjos. Os principais reinos desse universo, eu diria que são basicamente a divisão da cosmologia. Entra um pouquinho, porque os reinos seriam basicamente os 7 céus, tá? Que eu vou falar em detalhes de novo na cosmologia, né? Mas tem também, por exemplo, dimensões paralelas. Né? Então existe o reino de Asgard, existe o Monte Olimpo. Né? Esses lugares existem como dimensões paralelas dentro desse universo. Tá? Então, e no mundo, né, atual, que a gente vê nos livros, ainda existem perdidos mundo afora, ruínas das civilizações antigas, pré-diluvianas. Então existem ruínas ainda, existem restos de Atlântida, existem restos de Enoch no nosso mundo moderno. Então o mundo moderno basicamente é como a gente conhece, mas tem ali alguns lugares de poder secretos, né? Existem algumas ruínas do passado também. E também o Spohr também chega a explorar até assim, lugares fictícios. Né? Por exemplo, quando ele fala de Segunda Guerra Mundial, ele acaba inventando ali, né? Existe essa imagética comum, né? De que os nazistas usavam poderes profanos, rituais satânicos, etc. E aí o Spohr, ele pega essa imagética popular e ele
desenvolve ela dentro do mundo dele, né? Dentro do contexto dele, né? Então a gente chega a ver ali uns locais secretos que os nazistas criaram, ou até que os nazistas redescobriram e exploraram do jeito deles, né? E para fechar, como eu vou falar mais dos reinos das outras dimensões quando eu falo de cosmologia, só para encerrar sobre os reinos do mundo humano, né, que a gente conhece, além dos países, né, das nações que existem, né? Por exemplo, uma caixa interessante, muito interessante nos livros é Atlântida, não, é a Amazônia. A Amazônia é uma fonte de poder também nos livros, e existe um reino perdido de entidades etéreas e fadas na Amazônia, por exemplo. Se eu falar muito, eu vou começar a falar já do que a gente encontra e o que a gente descobre nos livros, então vou deixar você para ler o livro, seja esse, seja os romances, para você realmente conhecer os pormenores de cada um desses reinos que o Spor apresenta. E agora falo dos povos, né? Os povos, os monstros e o panteão dos Filhos do Éden. Eu divido os povos entre povos básicos, povos exóticos e povos exaltados. No caso, isso aqui vai ter mais a ver com a perspectiva que a gente conhece a história. Como eu falei, a gente conhece a história do ponto de vista dos anjos. Então, quando eu falo de povos básicos, vai ser basicamente as castas angélicas. Os povos exóticos, eu vou falar das castas demoníacas. E os povos exaltados, eu vou falar dos outros seres que existem, além dos anjos e demônios. Então, um gole d'água, por favor. Eu falei pra caramba já. Então, no caso, eu considero que os povos básicos são as castas angélicas. Uma de cada vez. Os querubins, eles são os guardiões. Eles são os guerreiros, a força militar, tá? Eles são as mãos armadas dos anjos. Eles ocupam o quarto céu. Quando eu falar da cosmologia, eu vou falar um pouquinho mais dos 7 céus, né? Mas eles ocupam o quarto céu e eles se manifestam na forma de guerreiros, tá? Geralmente como guerreiros, como centuriões, né? Como cavaleiros, mas também como alguns em forma de bestial, tá? Então existem querubins que assumem a forma de um leão, por exemplo, a forma de um tigre, a forma de algum animal mais predador, tá? Mas principalmente são os guerreiros, são os cavaleiros dos anjos. Os serafins ocupam o quinto céu e eles são os burocratas. Então os serafins, eles são aquela galera assim, que cuida realmente da diplomacia e cuidam também da parte mais arbitrária do universo. Os poderes deles geralmente têm mais ligação com manipulação de mente, com manipulação assim, de empatia e etc. Os Elohims, eles são considerados como bastardos pelos anjos, tá? Porque eles acabaram se distanciando da cosmologia celeste. Os Elohims, eles eram responsáveis por manter o universo, as galáxias, as estrelas. Eles são mantenedores dos cosmos. E justamente por eles cuidarem tanto do mundo físico e terem pouco contato com esse mundo celestial e infernal, eles acabaram habitando a própria Haled, a própria Terra. Então eles não ocupam mais algum céu. Eles hoje em dia eles habitam o nosso universo material, principalmente a Terra. E eles têm essa função de conservar a física mesmo. Os Ophanins, eles ocupam o terceiro céu. Eles são basicamente os amigos e protetores da humanidade. Quando a gente vê assim, um anjo da guarda, por exemplo, seria um Ophanim, né? Eles cuidam de crianças, cuidam das pessoas. Tem Ophanins que se manifestam na forma de animais domésticos, por exemplo, que é aquela coisa assim, tipo, que falam que no hospital tem um gato que também é médico, e o gato faz companhia aos pacientes, sabe? E isso acaba ajudando no tratamento. Então, o Spor, ele aproveita esse tipo de magética para também botar alguns Ophanins nessa forma, né? Geralmente como ou grandes amigos, ou anjos da guarda mesmo, ou até como bichos de estimação. Eles gostam de se manifestar, né, nesse tipo de forma material. Os Hashmalins
são os juízes, eles ocupam a segunda casta, são basicamente os anjos que julgam os mortais e decidem quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E eles têm realmente essa imagética de... Não posso dizer que são anjos da morte, porque nesse universo, anjos da morte tem uma outra conotação, mas seria assim, a imagem da morte, né, seria uma imagem de um Hashmalim. Os Ishins ocupam o primeiro céu, eles são os elementais, são os anjos com poderes do fogo, da terra, da água e do ar. Os Malakins são os vigilantes, eles são todos carecas, né, eles têm essa função de observar o universo e registrar o universo e também de estudar o universo, né? Porque nem os anjos compreendem por completo o universo que Deus criou. Então esse trabalho de estudo e de vigilância e de registro cabe aos Malakins, tá? Tem os arcanjos, que são os primeiros filhos de Deus, né? Que ajudaram a criar todo o resto, ajudaram a criar o universo e as outras castas celestes. E tem também os sentinelas. Os sentinelas, no caso, é uma casta que tá... Eles não são eles nem ocupam... Tipo, eles foram criados justamente antes de existir as castas, basicamente. E eles que deram... de um certo modo, eles que deram forma às castas. Se eu falar muito, é spoiler, tá? Mas, basicamente, antes do universo ser estruturado como ele é hoje em dia, os primeiros anjos foram os arcanjos e os sentinelas, principalmente. Enquanto sentinelas, eles tiveram essa definição, né, de cuidar do céu, cuidar dos anjos, essa função assim, de árbitros e juízes e de regentes também. Os sentinelas focavam em cuidar das pessoas, cuidar da terra. Basicamente é isso que acontece nas histórias, sem dar spoiler. Esses são os principais povos, os povos básicos dos livros. Os povos exóticos são os demônios, que a gente vê também em grande quantidade ao longo dos livros. A maioria dos demônios, eles meio que são ali uma versão profana dos anjos, tá? Mas não é exatamente assim que funciona. Nem todo demônio é exatamente uma versão maligna, né, de um anjo. Mas, falando assim, um pouco de cada um. Tem os Malakis, que são os soldados, a maioria deles, não todos, a maioria são querubins que se corromperam, que se uniram ao Lúcifer na rebelião dele. Os Satanes, que são a maioria serafins, que eles foram serafins, né? Mas alguns Elohims, tá? Então, como eu falei, não é um contraponto perfeito, né? Tipo, você era um serafim e virou Satanes. Não, tem Elohims que também viraram Satanes. Tem os Belials, né? Que esses sim, a maioria eram Elohims. Os Daimonions, que eles eram a maioria Ofanins. Os Baals, que eram a maioria os Hashmalins. Os Zanatos, que eram a maioria Ishins. E tem também as Súcubos e os Íncubos, que não vieram do paraíso. Eles são descendentes de Lilith, que foi a primeira mulher, tá? Então, rolou uma barganha entre Lúcifer e Lilith, e a consequência dessa barganha que a gente encontra é a existência hoje em dia de súcubos e íncubos. E tem também raptores, que são almas humanas, que são, assim, basicamente os peões do inferno. Quando a gente vê, assim, o ser mais fraco e o ser que realmente mais descartável pro inferno são esses raptores, que eles foram mortais, foram pro inferno, e hoje em dia o inferno usa eles como peões contra tanto os humanos como contra os celestes. Por isso que eu falei que nem todos também são exatamente contrapartes dos anjos, né? Principalmente os súcubos, íncubos e raptores, eles não vêm de nenhuma linhagem celeste, por exemplo. E os povos exaltados são aqueles que são mais raros ainda do que os exóticos, que a gente vê ao longo dos livros, que eu considero que são principalmente os deuses etéreos e outras criaturas etéreas. Então, os povos exaltados são principalmente os olimpianos, são os asgardianos, são os gigantes, tá? Que foram vistos como deuses pelos mortais em tempos passados também. Mas também fadas, anões e dragões. Seres místicos e inteligentes, tá? Eu considero que se um ser é capaz
é o seguinte, se você consegue dialogar com uma criatura, ela é parte de um povo, né? Alguns constroem sociedade, outros não, outros quase, né? Mas um dragão, mesmo sendo um ser muito feroz e muito poderoso, ele ainda é um ser capaz de intelecto dentro desse universo. Então eu considero que eles são sim um povo à parte. E eles são basicamente os deuses etéreos, na maioria deles, eles foram pessoas mortais, foram grandes heróis no passado, mas que a memória deles foi cultuada como deuses, e aí eles continuaram existindo no plano etéreo, que eu vou falar sobre o plano etéreo daqui a pouquinho, tá? E os monstros desse universo, né? O que eu considero um monstro dentro do universo do Frigidaire? Porque, por exemplo, aqui tem um bestiário, tem um capítulo que é bestiário. Eu não me guiei como bestiário, que o bestiário fala monstros, entidades e criaturas. Eu não separo dessa forma. O livro separa dessa forma porque o bestiário é basicamente os seres que você pode vir a enfrentar, né? Essa é a lógica do livro. A minha lógica, como eu expliquei, é: se um ser é inteligente, ele não é um monstro, ele faz parte de um povo, né? Agora, se um ser ele ou não é inteligente, ou por algum motivo é impossível dialogar com ele, tá? É um ser que é tão alienígena, que ele é tão hostil, que você não consegue nem sequer compreender ele, aí eu considero que ele é um monstro. No caso, os principais são: os grandes antigos são crias de Terron, que eram um inimigo de Deus antes do universo sequer existir. Existia Yahweh, que é Deus, existia esse Terron, Deus criou os arcanjos, Terron criou as suas crias, a sua prole, e os dois se enfrentaram, e Yahweh venceu, e os arcanjos venceram. Mas nem toda cria de Terron foi eliminada. Hoje existem netos desse Terron, que são os grandes antigos. São basicamente criaturas Lovecraftianas. São seres de horror cósmico e poder imenso, e são seres que não seguem a estética ou a linha de raciocínio que nós compreendemos, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Yahweh, né? Por isso somos similares aos anjos também, né? E aí Terron já segue outra linha totalmente diferente, por isso eles são tão monstruosos, são tão incompreensíveis também. Então existem esses grandes antigos, são monstros Lovecraftianos dentro da cosmologia do Spor, tá? Tem monstros cósmicos que ninguém sabe que bodega é essa, tá? São seres que nem os anjos compreendem, nem os anjos, nem os demônios compreendem que seres são esses. Isso inclui os barqueiros, são as entidades que navegam pelos rios cósmicos que ligam as dimensões, e os Ecalotes, que são também um ser que são meio parasitas de energia e são muito poderosos. E, de novo, ninguém entende de onde eles vieram, para onde eles vão, o que eles são, sabe? Tem teorias, mas ninguém tem certeza. E tem também os fantasmas e os espectros. A diferença é: fantasma mantém algum nível de raciocínio, eles são muito presos a um ciclo eterno da morte deles, da não morte, nem vida nem morte deles. Já os espectros, eles nem sequer têm poder de raciocinar. Já são os vultos, já são poltergastes, já são mais aquela energia necromântica se manifestando mais do que uma criatura por si só. E o panteão, eu considero que o panteão, no caso, né, o único Deus que existe é Deus, Yahweh, mas os arcanjos funcionam como uma forma de panteão nesse caso aqui, tá? Porque eles são muito poderosos. O nível de poder deles, assim, tipo, por exemplo, o Ablon e a Kyra, eles são muito poderosos, sabe? Por si só, eles são muito poderosos. São, assim, estão entre os anjos mais poderosos que existem. Mesmo assim, eles não batem de frente com os arcanjos. Então, e acaba que os arcanjos eles são muito mais, a gente chama de plot device, tá? Eles funcionam como um mecanismo para a história do que realmente como personagens, sabe? Então, realmente não se aplica, né? Quando a gente fala quando eu falo assim, dos povos comuns, exaltados, exóticos, a gente está falando assim, da Kyra, do Daniel, do Urakin,
né? A gente fala até mesmo, né, ao longo do livro aparecem alguns deuses nórdicos, alguns deuses olimpianos, por exemplo. Essa galera que é personagem. Arcanjo. O Spor bota no nível assim, muito acima de todos eles. Então, né? Fica difícil, né? Por isso eu considero que eles são como um panteão dentro dessa história aqui. Principalmente são o Miguel, que é o príncipe, ele que é o manda-chuva de tudo, porque Yahweh, no caso, ele adormeceu, então quem está governando... Esse é outro ponto também. Yahweh está adormecido. Quem governa é os arcanjos. Quem governa são os arcanjos. Então o Miguel é o príncipe, ele que é o manda-chuva, né, ele que é o chefão de tudo. O Gabriel, que acaba se rebelando contra o Miguel também na Guerra Civil, e aí ele também lidera a facção dele também. O Rafael, que ele está ausente na história, ninguém sabe muito bem onde que ele está, cadê ele. O Uziel, que no caso ele é patrono dos querubins, então ele quem comanda o exército do céu. O Lúcifer, que também se rebelou na verdade até antes do Gabriel, então ele quem lidera todos os demônios. E, por fim, além desses 5 arcanjos, e também o Metatron, que é o primeiro anjo, é o mais poderoso dos sentinelas. Que ao longo do livro, assim, a princípio, a gente fala muito pouco dele, a gente conhece muito pouco o Metatron, mas ele é tão poderoso que ele se nivela com os arcanjos, talvez seja mais poderoso até que alguns arcanjos. A gente não vê assim... não dá pra saber, por exemplo, né, Miguel ou Metatron, que é mais poderoso? Não dá pra saber, né, a história não dá essa resposta, mas a gente sabe que o primeiro anjo, o Metatron, que era um sentinela, ele não é arcanjo, mas ele com certeza é assim, nível de poder nivelado com os arcanjos. E também tem alguns anjos que seguem o Metatron. Todos esses anjos, de alguma forma, eles têm seguidores. Como eles estão no topo da hierarquia, né, dessa cosmologia, eu considero que eles fazem parte desse panteão. Já que o Yahweh adormeceu, então o Yahweh já não está mais participando da história de forma ativa, enquanto esses são realmente os reis. Enquanto nós temos peões, né, nós temos também esses reis que estão aí nesse tabuleiro cósmico. Finalmente eu vou falar da cosmologia. Ao longo do vídeo eu fui adiando nesse assunto, que é um assunto que eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo até para falar, tá? Mas vamos lá. Cosmologia, realmente, como é que funciona esse universo. Eu falei já bastante de como que é a Terra, a Haled, né? Falei dos povos que transitam entre a Haled e as outras dimensões. E agora eu vou falar realmente um pouco mais das outras dimensões, dos 7 céus também, e dos 9 infernos. O que é importante a gente entender é o seguinte: existe um tecido da realidade, como eu falei, que separa a Terra, a Haled, das outras dimensões. No começo dos tempos, esse tecido da realidade era bem fino, né? Era uma membrana, basicamente. Hoje em dia já é uma camada assim, bem mais densa, que realmente dificulta a interação entre os anjos e a Terra. Por isso que antigamente a gente tinha assim, notícias de milagre, tinha notícias de magia, tem fábulas do passado, né? E hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de interação mística acontecendo na Terra. É por causa do tecido da realidade, tá? E aí, além da realidade, nós temos o plano astral, que é uma dimensão transitória entre o nosso mundo material e as outras dimensões, tá? Mas o plano astral, ele é um plano mais raso, ele é mais próximo da Terra e ele funciona como um simulacro da Terra. Então, se nós temos um prédio, nós vamos ter uma versão distorcida desse prédio no plano astral, tá? Depois do plano astral vem o plano etéreo, que ele é mais profundo, ele vai além do plano astral, e aí sim começa a ter as dimensões mais distantes da Terra, como por exemplo as dimensões ocupadas pelos deuses etéreos, né? Por exemplo, Asgard, por exemplo, o Monte Olimpo e afins. E tem o etéreo profundo, que aí sim é lá nos cafundós
do multiverso, né? Que é a camada mais distante, que até os anjos têm dificuldade de acessar, e que tem assim os planos de dimensões mais distantes, até mais estranhos, né, para os anjos e para as pessoas. Como, por exemplo, é o Hades, né? No caso, o Hades é uma dimensão que está ligada às divindades olímpicas, mas que o Hades se encontra no etéreo profundo, por exemplo. Tem também o plano das sombras, que é um plano intermediário, ele fica entre o etéreo e o astral, que é um plano realmente de forças negativas, forças necromânticas, é onde espectros habitam, é onde fantasmas habitam, é onde essas energias negativas habitam, tá? E tem também o mundo dos sonhos, que é um mundo também que é intermediário entre o astral e o etéreo, mas que é um mundo muito inconstante. E é por isso que ele é pouco explorado, ele é pouco visitado. Não tem por que você entrar num lugar que muda o tempo todo e você fica perdido e você pode nem voltar mais. Então o mundo dos sonhos acaba ficando... ninguém quer, basicamente ninguém quer se meter muito nesse mundo aí, porque é muito inconstante. Em resumo é isso. Tem a dimensão dos espelhos, que também é uma dimensão meio limitada, porque ela se limita ao espelho em si, né? E, de novo, é uma dimensão que os anjos e demônios não tentam muito se meter, justamente porque é muito hostil, né? Se você entra num espelho, você está preso, você está preso ao que aquele espelho reflete. E se eu quebrar o espelho, você fica preso dentro dele. Esse que é o risco de você transitar entre a dimensão dos espelhos. Mas tem pessoas que têm entidades, criaturas, né, magos talvez, que conseguem explorar a dimensão dos espelhos e conseguem assim, entrar em um espelho e sair em outro, por exemplo. Mas é uma arte muito delicada que poucos se arriscam a explorar. E as dimensões paralelas, além disso tudo, que aí sim vem os 7 céus, vem o inferno, que eles chamam de Sheol, Asgard, Arcádia, Limbo, etc. O Spohr explica que é como se o mundo material da Haled fosse... É como se o universo fosse uma flor, a Haled fosse o centro da flor e as outras dimensões fossem as pétalas ao redor do mundo material. É como o Spohr... É uma metáfora que o Spohr usa para a gente compreender a cosmologia dele. Então, os 7 céus. O primeiro é o Tártaro, que eu falei, eu tenho que colar aqui, né? Deixa eu pegar minha cola aqui. O Tártaro, que ele é habitado pelos Ixins, isso aí. O Tártaro é o primeiro céu, habitado pelos Ixins. Gehenna é o segundo céu, que é habitado pelos Hashmalins. O terceiro céu, minha cola, é o Éden Celestial. Quem habita o Éden Celestial? Tá. Os Ofanins habitam o terceiro céu, que é o Éden Celestial. O quarto céu aqui da minha cola, Acheron, que é habitado pelos querubins. O quinto céu é Celestia. Tá difícil, porque eu vi com a câmera na minha frente, então preciso olhar aqui a minha cola para ver direito. Quem sabe faz ao vivo. Só que não, né? O quinto céu é Celestia, que é habitado pelos serafins. O sexto céu é o Hakiá, que é habitado pelos Malakins, são esses vigilantes. Inclusive, esse sexto céu é a parte que é mais inacessível, porque é habitado só pelos Malakins mesmo. E o sétimo céu é o Tissafon, que é onde o próprio Yahweh está descansando. É onde ele mesmo está adormecido. E aí é inacessível para todos os anjos. Nem os arcanjos têm acesso ao Tissafon. Se não me engano, só Miguel que tem acesso ao Tissafon, que é o regente, enquanto o pai de todos descansa. E o Sheol, que é esse inferno, o Lúcifer, ele dividiu os domínios dele. Basicamente o Sheol já existia, só que é lá que eles prendiam as almas condenadas. E aí depois que o Lúcifer se rebelou contra Miguel, ele foi aprisionado no Sheol e botou ordem na casa quando chegou lá e se tornou rei de tudo. Basicamente, ele dividiu em 7 camadas do inferno, como é o inferno de Dante, né? E a primeira camada é o Jahannam, a segunda, Avernus, terceiro, Geriton, o quarto é o Dis, o quinto inferno é o Duzak, o sexto inferno é Caina,
o sétimo inferno é o Malboge, o oitavo inferno é Mefasta e o nono inferno é o Gekun. Se você quiser que eu fale em específico de uma desses 7 céus, faço uma série de vídeos sobre os 7 céus do Spor. Se você quiser que eu faça um vídeo das cartas angélicas, etc, 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 comenta aqui embaixo que eu faço, tá? Se eu for explicar agora, o vídeo já está longo, a minha bateria já está começando já a reclamar comigo, que está já há muito tempo já falando aqui já. Então, não dá para falar tudo aqui. Inclusive, chegamos agora na última parte do vídeo, que é os principais fatos históricos do universo expandido do Spor. Água. E para encerrar, os principais fatos históricos se dividem entre os 7 dias da criação. No caso, Yahweh criou o universo em 7 dias, o que, de acordo com a interpretação do Spor, né, de acordo com a criação do Spor, isso significa 7 eras de milhares de anos, né? Então não é literalmente 7 dias. E nós vivemos hoje o 7º dia. Então eu vou falar por alto os 6 primeiros dias, e aí eu vou entrar no 7º dia, que é onde começa realmente a história da humanidade, tá? Então, antes do primeiro dia foi quando Yahweh enfrentou Terron, que eu falei que foi aquela batalha cósmica antes do universo que existir, tá? Cada um deles tinha os seus filhos, os arcanjos do lado do Yahweh e as criaturas cósmicas Lovecraftianas alienígenas do Terron, tá? Yahweh venceu e aí começou a criar o universo depois de derrotar Terron. Ok. E esse evento foi conhecido como Batalhas Primeiras. Tá? O primeiro evento de todos no universo foi basicamente Yahweh e Terron com as suas respectivas proles nas Batalhas Primeiras. No primeiro dia, Yahweh criou o tempo e a matéria. Então foi realmente o começo de tudo. No segundo dia, Yahweh criou os anjos e o Big Bang. Então, primeiro ele criou o tempo e a matéria, e aí daí ele fez o Big Bang, que criou todo o universo, né? E aí, com a ajuda dos arcanjos, eles criaram juntos os primeiros anjos. Basicamente isso. Ok. E nisso surgiu também dimensões paralelas, né? O Big Bang deu origem ao universo, mas essas dimensões paralelas que a gente fala, né, do planetário, do plano das sombras, né, até mesmo onde hoje em dia se localiza Asgard, se localiza o Monte Olimpo, etc., também eles chamam de vincos, né? Eles são basicamente, o Spor explica o seguinte, que é como se você estirasse um pano numa mesa e tivesse mais dobras nesse pano, né? Então, o pano é o universo, essas dobras são essas dimensões paralelas, que é ali que as entidades etéreas vão se alojar quando elas vierem a existir. Nesse momento elas não existem ainda porque elas vieram depois dos humanos. Ok. Aqui na minha cola. Beleza? Tá. No terceiro dia é que se formam as estrelas e as galáxias, e também os anjos criam os 7 céus. Os 7 céus foram criados no terceiro dia. No quarto dia, minha cola aqui, santa cola. Tá. Desculpa. No terceiro dia, é criada as estrelas, as galáxias, os 7 céus, e o Yahweh cria também a roda do tempo e o livro da vida, que são artefatos importantes para a cosmologia dos livros, principalmente da Batalha do Apocalipse. No quarto dia é que eles criam o Sol e o Sistema Solar, incluindo a Terra. No quinto dia é quando nasce a vida na Terra. E no sexto dia é quando surgem os primeiros hominídeos. E aí surge a primeira raça, que eu falei anteriormente. Os Atlantes e os Enoquianos, eles vieram de uma primeira raça, que são os Eridais. Tá? E
no sexto dia, como surgiu, basicamente, não só assim, os hominídeos, né? Então, por exemplo, os Neandertais surgiram no sexto dia, tá? Isso é tudo que veio antes da contagem do tempo dos livros, tá? Ao longo dos livros, a gente lê sobre os tempos passados, mas a gente vê histórias que se passam durante o sétimo dia, tá? Todos os livros do Spor se passam durante o sétimo dia. Então, basicamente, os primeiros fatos desse sétimo dia. Pra você ter noção, a minha cola aqui, nossa. A minha cola sobre o sétimo dia é maior do que a minha cola de todos os outros dias. Mas vamos lá. Sétimo dia é quando os Eridais se dividem entre os humanos e os Atlantes. O Adão e Eva, eles deixam o paraíso. O Metatron e o Gabriel, eles entram em conflito nesse momento. E aí surge a primeira Era do Gelo, que foi a primeira vez que os arcanjos tentaram eliminar a raça humana. Depois da Era do Gelo, veio a Era Mediterrânea. Tá? Então isso aqui são os primórdios da Terra. Na Era Mediterrânea, os sentinelas, eles protegiam as humanidades, e então os arcanjos mandam caçar os sentinelas, né? Justamente porque os arcanjos estavam aí começando a tretar com os humanos, mas os sentinelas não deixavam, os sentinelas é quem protegiam. Os humanos não morreram durante a Era do Gelo porque eles eram protegidos pelos sentinelas, por exemplo. Muitos morreram, mas a raça humana não foi eliminada. Ao longo da Era Mediterrânea, quando surge Atlântida, né, o primeiro grande reino dos Atlantes, e os humanos começam a sair da Idade da Pedra. E aí vem o primeiro cataclisma, que é, de novo, os arcanjos tentando eliminar a raça humana. Depois vem o período enoquiano, que é aí quando os Homo sapiens sapiens, né, descendentes de Adão e Eva, começam a criar uma civilização própria. Atlântida já existia. Então, o Adão une as tribos humanas, o filho dele, Caim, funda Enoque, que é o primeiro grande reino dos humanos, e aí vem as guerras mediterrâneas. Como eu falei antes, os Atlantes e os Enoquianos eram inimigos, né? Então as guerras mediterrâneas eram essa guerra entre Atlântida e Enoque. E nessa época em que a maioria dos sentinelas é morta, né? Os arcanjos conseguem derrotar com muito esforço os sentinelas, e o Metatron é preso. Ele está encarcerado, né? E como eu falei, ele é muito poderoso, não conseguem derrotar ele, mas conseguem de alguma forma prender ele, encarcerar ele. Depois veio as grandes catástrofes, que é o segundo cataclisma, que são é uma guerra entre os anjos e a própria Enoque. E aí vem as guerras etéreas. Guerras etéreas é quando os anjos caçaram as entidades etéreas, deuses etéreos. Então os anjos caçaram os olimpianos, os anjos caçaram os asgardianos, tudo que era deus, que na verdade eram deuses etéreos, os anjos eliminaram, né, ao longo da história. E depois veio o terceiro cataclisma, que aí sim derrubaram Enoque e Atlântida, e o mundo voltou assim a ser nada, né, basicamente. Né? Aí sim foi como um recomeço para a história da Terra, né, depois de todos os conflitos. Mas no caso, né, os anjos precisaram eliminar os sentinelas, precisaram eliminar os deuses etéreos, no mínimo banir eles para longe, né? Eles ainda existem, muitos deles existem ainda, mas estão distantes da Terra, fugiram dos anjos, e também tiveram que guerrear contra Enoque. Não foi fácil, né? O Enoque já tinha crescido, já tinha ganhado força e já conseguia fazer frente aos anjos nesse momento. Mas, no fim das contas, o terceiro cataclismo foi esse ponto final para essa era. E depois do terceiro cataclismo é quando o Rafael sumiu, né? É quando realmente os arcanjos começam a também se desunir. Os arcanjos já não estavam mais unidos como antes, depois disso. E aí é quando o Rafael some, né, do panteão. Babel é fundada,
E aí começam as histórias do livro, tá? Que eu me lembre, tá? De tudo que eu me lembro que eu li, assim, o tempo mais antigo que a gente vê sendo narrado, os tempos mais antigos que a gente vê narrado é essa era aí de Atlântida e de Enoch. A gente chega a explorar, né, no Paraíso Perdido. A gente vê a era de Atlântida, a era de Enoch no Paraíso Perdido, né? E no Batalha do Apocalipse, que eu me lembre, o tempo mais antigo que a gente lê é Babel, sabe? E aí começa a vir a rebelião de Lúcifer, começa a vir a rebelião de Gabriel e etc. Se eu continuar falando, eu vou começar a narrar o que eu acho que é mais interessante de descobrir nos livros e não num vídeo aqui, que eu falei muito nesse vídeo, diga-se de passagem. Mas isso tudo que eu falei é basicamente o mega resumo da enciclopédia do Filhos do Éden, Universo Expandido. Esses são os principais elementos da cosmologia, da magia desse universo, das dimensões desse universo, do panteão desse universo e dos fatos históricos desse universo. Nas próximas semanas eu vou estar falando mais dos Filhos do Éden. Então, se você quiser que eu aborde algum desses temas aqui em específico, já falei, repito, comenta aqui embaixo. Por hoje é isso. Esse é o melhor resumo que eu posso trazer para você. Já está muito longo já, né? E mesmo assim tive que abstrair muita informação. Tá até já escurecendo, eu comecei a fazer vídeo, tava indo com algum sol, né? Mas agora já são 4 da tarde, tá começando o sol a não ficar tão bom assim para gravar, diga-se passagem. E blá blá blá, dispersei. Se você gostou desse conteúdo, dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Se você quiser mais conteúdo como esse também, se você gostou do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E, lembrando, estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, cultura pop e dica de escrita criativa todo dia de 2020. Então, até amanhã.